falar sobre os 12 discípulos de Jesus é importante para nós porque nós conhecemos muito sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João e acaba que os outros discípulos passam desapercebidos. E todos eles, por mais que tiveram seus papéis pequenos na história, eles foram peças fundamentais para que tudo que nós estamos vivendo hoje estivesse acontecendo. Então, cada um deles teve o seu papel na história. Por isso que é importante nós conhecermos um pouquinho de cada um deles. Eu vou trazer aqui um resumo breve sobre a vida de cada um deles e eu acredito que vai ser edificante para a minha vida e para a sua vida. Porque nós temos muito que aprender com os discípulos de Jesus. E hoje eu vou iniciar esse vídeo falando sobre André, o primeiro discípulo de Jesus. Você sabia disso? Que André foi o primeiro discípulo de Jesus e ele teve um papel fundamental na história? Nos 4 evangelhos vai estar falando sobre os primeiros discípulos de Jesus. Mas no livro de João foi onde eu encontrei detalhes mais específicos sobre o início da caminhada de André. No livro de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 35 ao 42, ele vai trazer detalhes específicos sobre a vida de André. André, ele era discípulo de João Batista. Então, olha que interessante, João Batista virou para André e disse o seguinte: Jesus é o Messias, Jesus é o Filho amado, Jesus é o Filho da promessa, é o Messias que nós estávamos esperando. E aí, o que André faz a partir disso que João Batista diz para ele? André, ele vai ter de encontro com Jesus. E Jesus, ao ver que tem 2 discípulos seguindo ele, Jesus vai dizer o seguinte: o que vocês querem? E aí eles chamam Jesus de Rabi, que significa mestre. E aí Jesus convida eles para que eles venham passar um dia com ele, hospedados com Jesus. E aí André, ele vai e passa um dia com Jesus. Olha que interessante, André passou um dia com Jesus, André e o outro discípulo. E o que acontece? A partir desse momento que André, ele passa um dia com Jesus, ele volta para casa, eu acredito que maravilhado, não vai dar detalhes de como foi esse dia com Jesus, mas imagina nós passarmos um dia com Jesus em pessoa. André passou um dia com Jesus em pessoa. E André volta para casa, eu acredito que maravilhado com tudo que ele ouviu, com tudo que ele aprendeu. E aí ele volta para casa e a primeira pessoa que ele encontra é o seu irmão, Pedro. Pedro era irmão de André. André era filho de João, ou em alguns momentos Jesus chama Simão e André de filho de Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Então, em alguns momentos ele é chamado de filho de João, e em outros em filho de Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Isso pode ter a ver com a cultura, da cultura que eles viviam e da tradução do nome deles. Então, o que acontece? Quando André ele chega em casa, ele vai dizer para o seu irmão: eu conheci o Messias, eu passei um dia com ele. E aí ele apresentou Jesus a Pedro. Olha a importância de André na história. Talvez André não é um destaque como Pedro, mas André foi o porta-voz que apresentou Jesus a Pedro. Então, olha que papel importante. Tem pessoas que às vezes não vão estar à frente, mas elas vão estar por trás e vão ser peças fundamentais, pessoas que vão anunciar o evangelho para alguém. E talvez esse alguém vai explodir anunciando o reino de Deus, e talvez quem anunciou foi um pequenininho como André. Então André ouviu de João Batista e André foi e passou para a sua família, passou para o seu irmão, que é Pedro. E mais à frente nós vamos falar um pouquinho de Pedro. Mas André também,
ele estava no Sermão do Monte. André, ele estava também ali quando a igreja primitiva em Atos, ela foi uma igreja explosiva. André estava ali no nascedouro da igreja. André também estava no Sermão do Monte. E quando tem uma multidão que precisava ser alimentada, André foi aquele que disse assim: nós temos aqui um jovem que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, André, ele estava muito presente. Uma das qualidades de André era que ele tinha um coração doador, um coração disposto a servir. Quando ele ouve de João, ele vai atrás de Jesus. Então, ele tinha curiosidade acerca das coisas do reino. Então, André, ele foi um discípulo de Jesus, ele foi o primeiro discípulo, um dos primeiros discípulos de Jesus. E ele passou um dia com Jesus. Então André tem muito a nos ensinar. Nós podemos aprender com a vida de André que às vezes nós vamos ser o porta-voz de alguém que vai anunciar o reino de Deus para nações. Então, que nós possamos ser como André, um bom ouvinte e um bom anunciador do Evangelho de Cristo, porque afinal é isso que é discípulo. Discípulo é alguém que ele segue os passos do mestre e ele anuncia as boas novas. Então essa é a história de André e eu convido vocês a lerem um pouquinho sobre a história de André lá no livro de João, no seu capítulo 1, do seu versículo 35 ao 42. Você vai se apaixonar pela história de André e na descrição do vídeo eu vou deixar os versículos a mais dos outros evangelhos sobre a vida de André. Espero que você gostou desse vídeo e espero que você compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem e sejam edificados pela palavra de Deus. E no vídeo seguinte eu vou falar sobre o outro discípulo de Jesus, que foi Pedro. Então você não pode ficar de fora. Vem comigo e você vai se apaixonar por essa série que tem muito a nos ensinar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário. Fala aí, Márcia, eu não sabia que foi André que apresentou Jesus a Pedro. Então eu espero que você seja abençoado, edificado por essa palavra. Um grande abraço, Márcia Rosa. E não se esqueça, ao final do vídeo, de deixar o seu joinha, o seu like. E quando você dá o seu joinha, o seu like, a plataforma do YouTube entende que esse vídeo é importante. Então me ajuda a escrever essa história, deixa aí o seu like, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem e sejam abençoados pela palavra de Deus.